Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre acesso a crédito bancário em tempos de Covid, ok? Atendendo a pedidos. A gente já provavelmente publicou aqui mais de um vídeo falando sobre acesso a crédito, sobre financiamento, etc. Só que a gente sabe que cada semana tem novidades. A tua empresa talvez até já conseguiu alguma outra linha de crédito ou buscou algum caminho alternativo para se capitalizar no meio desse momento aí, essa escassez na liquidez das empresas, né, no fluxo de caixa. Então eu queria, nesse vídeo agora, ser um pouco mais incisivo em relação a por que o acesso está sendo difícil, como a gente pode buscar alternativas, tá? Sem necessariamente entrar aqui em divulgação de notícias. Ou seja, eu não vou nesse vídeo falar sobre qual é a linha de crédito que está disponível no banco A, B ou C, qual é o programa que o governo divulgou, porque isso vocês já sabem, isso a gente tem compartilhado aí, vocês mesmos têm compartilhado entre si diversos links. Eu acho que o ponto não é esse, o ponto é a gente dar alguns passos atrás para entender como é que funciona o mercado de crédito, para eu alinhar a minha expectativa. Será que realmente eu posso considerar que a minha empresa vai conseguir esse crédito? Qual é o melhor caminho? O que eu posso fazer entre aquilo que está no meu controle, porque não adianta ficar reclamando dos bancos, o que eu posso fazer para melhorar minhas chances? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, né? E para você captar crédito, existe uma máxima no mercado, é um conceito técnico, de que o banco vai fazer análise dos 5 Cs, tá? Os 5 Cs do crédito. O primeiro C a gente chama de caráter. Caráter, na verdade, é o perfil do credor, né? Ou melhor, o perfil do devedor, né? O perfil do cliente que vai tomar esse empréstimo. Como é que é o histórico dele? Ele tem hábito de tomar crédito? Eu tenho acesso ao faturamento desse cara assim, dos últimos anos para saber quais são as informações financeiras? Ele tem uma boa adimplência, ou seja, ele costuma pagar aquilo que ele recebe de crédito, seja de banco ou até de fornecedores, né? Cada vez que um fornecedor te emite um boleto, se você paga ou não em dia, essa informação acaba ficando registrada lá no Banco Central. Então tudo isso compõe o caráter da empresa, mas isso é apenas um ponto. O banco também vai olhar as condições, não as condições do empréstimo em si, mas as tuas condições da tua empresa nesse momento. Como é que está teu mercado? Teu mercado está bom ou está ruim? Como é que está o desempenho do seu negócio? Então, o caráter tem a ver com se a empresa tem informações do teu histórico financeiro como um todo. E aí tudo é olhado, né? Todo o passado. As condições falam do momento atual. A empresa vai bem, a empresa vai mal, ok? Parecido com as condições é o critério do capital. O capital tem a ver, né, com o teu patrimônio líquido, né? Será que a tua empresa está muito endividada? Será que ela já deve mais do que ela tem de ativos para poder compor? Então, esse é um aspecto que vai ser olhado no item capital. A gente tem também, igualmente importante, é a capacidade, que na verdade é o quê? É o fluxo de caixa que você vai ter ou não para pagar as parcelas dessa dívida, que tem a ver, obviamente, com o seu caráter, as suas condições, né, e o seu capital. Então, no fundo, esses 6, eles são meio que interdependentes. E, né, por fim, a gente tem, para fechar com a letra C, o que se chama de colateral, que eu poderia chamar de garantia. Isso aí vocês já sabem, que em geral, para você conseguir empréstimo, você precisa oferecer para o banco algum tipo de garantia. Essa garantia podem ser duplicatas, né, que você vai liquidar através daquele mesmo banco, pode ser uma aplicação financeira, pode ser, em alguns casos, se você vai financiar um imóvel ou vai financiar um equipamento, o próprio bem pode ser a sua garantia, pelo menos uma garantia parcial, que às vezes o banco pode te pedir uma garantia superior ao valor do crédito, né? Você vai pegar 100 mil, ele vai querer que você dê um bem que vale 120 ou 150 mil para proteger aquele empréstimo de valor menor. Então, esses 5, 6 a gente precisa entender que fazem o banco conceder ou não conceder o crédito, ou conceder um crédito com um juro maior ou menor, ok? Tipos de linha de crédito que existem no mercado, isso independe do coronavírus, ok? Isso aí é uma situação geral, mas a gente precisa entender. Primeiro tipo de linha de crédito é o capital de giro. O que é o capital de giro? É o dinheiro que não tem carimbo. Você vai pedir para o banco 50 mil, 100 mil, 1 milhão, dependendo do porte da sua empresa, dependendo da sua análise de crédito. E esse dinheiro você vai usar para aquilo que você quiser. Você pode até comprar um equipamento, tá? Que teoricamente seria melhor você comprar através de uma linha de financiamento e não de capital de giro.
Mas na prática o capital de giro você usa para o que você quiser. O que acaba acontecendo é o seguinte, a taxa de juros de um capital de giro não costuma ser tão baixa quanto de outras linhas específicas. Por quê? Porque justamente o dinheiro não está amarrado com nenhum tipo de investimento bem definido. Então, capital de giro corresponde à maior parte do crédito fornecido pelos bancos, não em volume financeiro, mas em número de operações. Segundo tipo de linha de crédito, eu acabei mencionando, é o financiamento. Muito usado por empresas quando vão comprar uma máquina, ou seja, está fazendo um investimento, que a gente na pessoa física está acostumado a fazer com imóveis, né? Mas a empresa vai comprar uma máquina, vai comprar um veículo. Então, uma das características do financiamento, primeiro, é que ele está amarrado, né, a um bem ou uma ação específica, e segundo, ele geralmente vai utilizar o próprio bem como garantia de si mesmo, o que favorece muito para baixar o valor dos juros e aumentar o prazo. Porque muitas vezes o que é crítico para você empresário não é só o valor dos juros. Eu vejo muitos empresários brigando, meus juros deu 1% ao mês, o meu colega conseguiu pegar 0,8%. Ok, claro que vai fazer diferença isso, você vai pagar mais se você está pagando 1% ao mês. Mas a questão é a seguinte, e se o seu colega pegou a parcela, fez o parcelamento em 24 meses e você fez em 36 meses? Pode ser muito melhor um financiamento em 36 meses a uma taxa de 1% do que um financiamento em 24 meses a uma taxa de 0,8%. Por quê? Você tem mais prazo para pagar na primeira opção, você vai ter mais fôlego, você consegue encaixar a parcela dentro do seu fluxo mensal. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. E, por fim, a gente tem uma outra linha de crédito que hoje tem sido muito comum, é o caixa reserva, que, eu vou até colocar aqui, ele não deixa de ser um cheque especial, de luxo. Porque no cheque especial você vai ter empresas pagando aí geralmente de 8% a 12% ao mês. É ao mês mesmo, é extorsivo, porque o banco entende que quem foi parar no cheque especial é porque já esgotou todas as outras possibilidades. Então é um alto índice de calote para o banco. Então isso evidentemente vai para o preço, ok? Mas recentemente, nos últimos anos, os bancos trouxeram um outro produto que é o caixa reserva, onde você vai ter um percentual muito abaixo do cheque especial, tá? Geralmente não vai passar de 3%, mas tem empresas que pagam aí 1,5% no caixa reserva. Então é muito, muito mais barato que o cheque especial, mas também não costuma ser tão barato quanto uma linha de capital de giro. É comum você ver uma empresa que no capital de giro o juro é de 1%, mas na conta garantida os juros é 1,8%, por exemplo. A vantagem dessa conta garantida ou caixa reserva é que você só paga o período que você usa. Posso pegar um dinheiro hoje, seja 10 mil ou 100 mil, dependendo do limite que eu tenho ali dentro, e se eu puder devolver daqui a 3 dias, só vou pagar os juros sobre aqueles 3 dias, e se eu não puder pagar daqui a 3 dias, vou pagar daqui a 1 mês ou 2, eu também, nesse período, não tenho nenhum desembolso, além do valor dos juros. Ou seja, eu adio a amortização dessa dívida. É claro que se isso levar muito tempo, o próprio banco vai te apertar, porque o objetivo desse tipo de caixa reserva é que o dinheiro vá e volte. Se você demorar muito a pagar, ele vai arrochar as suas condições, vai aumentar os teus juros e por aí vai, ok? Juros e amortização, rapidamente, qual que é a diferença? A gente precisa entender isso antes de captar o empréstimo. Juros é o aluguel do dinheiro. Então, todo aquele dinheiro que você pega, quanto mais tempo você ficar usando aquele dinheiro, maior é os juros que você vai ter que pagar. Agora, é evidente que os juros não é proporcional só ao tempo, mas proporcional à taxa. Uma taxa de 1% vai sair mais barato que uma taxa de 2%, por exemplo, ao mês. E ao mesmo tempo, a amortização é o montante que você paga para diminuir a sua dívida. Então, se você pegou 100 mil reais em 10 parcelas de 10 mil, você está amortizando 10 mil por mês e não está pagando juro nenhum. Provavelmente um financiamento desse, a parcela vai ser mais de 10 mil, talvez 11, talvez 12. E aí, nesse caso, 10 mil seria o principal, ou seja, você está amortizando o valor principal, diminuindo a sua dívida, que é o capital inicial tomado, e a diferença é justamente os juros. Então, numa parcela, uma parcela que você paga todo mês de qualquer capital de giro, qualquer financiamento,
Não pense que eu pago 10 mil por mês de mais uns quebrados, faltam 5 parcelas, então eu estou devendo 50 mil. Não, você não está devendo 50 mil. Hoje você não deve 50 mil, você vai pagar 50 mil se você for pagando a parcela somente no prazo. Mas hoje, no valor presente de hoje, o que você deve é muito menos do que 50 mil, porque na verdade na parcela está incluído os juros. E os juros só faz sentido se você usar o prazo, ok? Então a amortização é o montante pago para diminuir o saldo devedor. Vamos botar assim que fica mais bonito. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, que é a captação de um recurso. Eu já falei esse valor 2 vezes. Vamos pegar um recurso no valor de 100 mil reais. Para algumas empresas aqui eu sei que isso é muito, para outras talvez seja até pouco. Vamos ver aqui o seguinte, né? Esse é um simulador do Banco Central, eu acho muito legal. Joga aí calculadora do cidadão na internet e você vai encontrar esse cara. Como é que a coisa funciona? Você coloca aqui o número de meses, eu já fiz até uma simulação aqui, 24 meses. Com juros mensal de 1%, para um capital de 100 mil, o valor da prestação é 4.700. Olha que interessante. Aí você chega para mim e fala, não, Bernardo, mas eu não posso pagar 4.700 prestação, eu só posso pagar 3 mil. Então vamos lá. Então eu posso pagar 3 mil, eu sei que eu vou pegar 100, eu sei que a taxa é 1. Então ele vai calcular para mim o número de meses, ou seja, eu precisaria de 40 meses, quase 41 meses de prazo. Então, percebe o seguinte, essa calculadora ela funciona assim, tem 4 campos, você preenche 3, deixa 1 em branco, e é esse que ela vai te dar como resposta quando você clicar em calcular. Se você quiser rever o cálculo, aí você vai aqui, faz em limpar. Ok? Então, outro exemplo, 100 mil, de novo, eu quero, os juros não está 1. O juros está 1,5. Lembra que a parcela era 4.700? Vamos ver o quanto aumenta se o juro em vez de 1 for 1,5. Ela foi para 5 mil. Quer dizer, embora tenha muito mais juros nessa segunda opção, na prática você vê que do 4.700 para o 4.900 não é que piorou tanto assim, entendeu? Então, às vezes as pessoas fazem muita questão de um juro baixo, quanto mais importante aqui não é se o juro está alto ou baixo, mas sim se a sua empresa tem capacidade de pagar. Às vezes você fica perdendo tempo tentando pegar uma taxa melhor só para se gabar com um empresário colega seu, mas na verdade você demorou 3 meses a mais para pegar o dinheiro, podia já estar usando o dinheiro com 3 meses de antecedência e tendo lucros no seu negócio com aquele dinheiro. Então, cuidado para a gente não levar muito a sério esse negócio dos juros baixos, porque normalmente uma empresa operando bem com o dinheiro, ela consegue gerar um retorno para si muito superior aos juros que o banco cobra. Claro que se tiver, cheque especial, essas coisas aí, óbvio que não vai dar. Então, isso aqui é um simulador que eu acho bem interessante. Por que as linhas anunciadas elas não estão sendo liberadas para as empresas? Aí esse é um ponto-chave aí que a gente precisa considerar. O primeiro motivo, ele é político, né? Ou seja, é quem assume o risco. Por quê? O governo está indo a público anunciar que vai fazer e vai acontecer, mas a verdade é o seguinte, o banco está havendo muito risco nessa história, porque pode ter uma quebradeira generalizada das empresas. Se o país afundar no meio da crise, se esse coronavírus não for embora, além das empresas quebrarem, os bancos vão ficar em sérias dificuldades também. Então os bancos estão negociando com o governo para ver o seguinte, governo, você divide o risco comigo? Como é que vai ser essa divisão? Vai ser meio a meio? Ou não, o governo tem que assumir mais, tem que assumir 80%. Então, por esse motivo que essas coisas ainda estão demorando para funcionar na prática. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, somente empresas com capacidade de pagamento muito boa, que tem aqueles 5, 6, lá do primeiro slide, lembra? Lembra dos 5, 6? Somente as empresas que estão com esses 5, 6 aqui muito bem avaliados é que estão tendo seus créditos liberados. Seja qual for a linha, seja uma linha nova, dessas que o governo está anunciando, ou seja uma linha tradicional desses bancos, ok? Então o motivo 1 é político. E o motivo 2 é a característica da própria empresa. Você tem que fazer uma autocrítica. Será que a tua empresa está bem? Você emprestaria dinheiro para a tua própria empresa? De que maneira? Imagina que você tem um imóvel.
Tá? Imagina que você tem um dinheiro guardado na pessoa física, seja ele qual for. Você, nesse momento, colocaria o teu dinheiro, venderia o teu imóvel para botar dentro da empresa? Aí tem gente que vai falar assim, não, eu até venderia o imóvel, mas o problema é que nesse momento, no mercado, para eu vender, eu vou ter que vender barato. E daí? Você vai vender barato é o quê? 10% abaixo? 30% abaixo do valor de mercado? Né? Cuidado para você não colocar desculpas para esconder o que na verdade é a realidade, que é o seguinte, você tem receio de que esse investimento que você vai colocar ali não retorne para o seu bolso, ou seja, você reconhece que a empresa pode não conseguir superar as dificuldades. E da mesma maneira, pensa o banco. Por esse motivo que ou ele não concede o crédito para você, ou não concede na linha que você gostaria de crédito, ele oferece uma outra linha, ou ele fornece a linha por uns juros que não é o que você queria. Mas lembra, na simulação que a gente fez, que às vezes a diferença dos juros de 1% para 1,5%, repara, eu estou pagando 50% mais caro. Mas na prática, no valor da parcela, isso não faz uma diferença tão grande em alguns casos. O importante é se você consegue pagar, ok? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Eu acredito, primeiro, na flexibilização, ou seja, governo e bancos chegam a acordo. Isso pode levar mais uns 2 meses aí. Essa é a primeira coisa. Eu espero ter também novos, como é que eu vou dizer? Novas concessões, vou chamar de concessões fiscais, ou seja, impostos para frente. O governo pode adiar novos pagamentos de impostos, pode ser mexendo no mesmo que ele já mexeu, botando um prazo ainda maior, ou pode ser lançando novas medidas. E eu também acredito em novos produtos de crédito. É isso que você tem que estar atento. Hoje a gente tem novos bancos aí, tá? A gente tem o Nubank, a gente tem o Banco Inter, entre outros bancos, são bancos digitais e que têm interesse nesse momento de aproveitar essa crise para se posicionar no mercado das empresas. Então avalia, procura ver, E não adianta você falar, eu vi já no mês passado não tinha nada. Não, você tem que estar vendo de novo, porque as novidades elas mudam. Então acompanha para ver se tem novos produtos de crédito, não só desses bancos aí, essas novidades que eu falei, mas também dos bancos tradicionais. Porque a tendência é, diante desse cenário bem diferente, único na história do país e do mundo, é possível que surjam novos produtos de crédito que ainda não foram desenhados. Eu vou inclusive falar de um produto que não é novo, mas que a gente pode utilizar nesse momento de crise. Já vou falar disso antes da gente encerrar, que a gente já está quase chegando no final. Como é que a gente pode proceder, então, enquanto o governo não libera dinheiro, os bancos não te oferecem o crédito que você precisa? Um caminho alternativo, a gente já falou aqui, para muitos é o estoque. Eu vejo empresas aí que têm em estoque 6 meses, 12 meses de faturamento, isso em situações normais, ou seja, agora que está vendendo pouco, o estoque teoricamente vai durar muito. Então, você pode e deve, no meu entender, fazer a venda forçada desse estoque. Inclusive até abaixo do preço de custo, se necessário for. Então imagina o seguinte, você tem lá 100 mil em estoque e você tem 5 mil no caixa, não faz sentido, Está descalibrado. Você tem muito dinheiro na prateleira e pouco dinheiro ali na liquidez para girar a tua operação. Então pega ali, por exemplo, desses 100 mil, pega lá 30 mil ou 30% do seu estoque, e simplesmente decide queimar. Considerando que o estoque ele é medido a preço de custo sempre, significa que se você pegar 30 mil em mercadorias e for vender pelo mesmo preço que você pagou, você vai fazer exatamente 30 mil, descontando aí os impostos, eventualmente custo financeiro de cartão de crédito, se você for comerciante. Então você traz 30 mil para o seu caixa. Digamos que você possa fazer isso num prazo de 1 a 2 meses. É uma forma que você tem de se capitalizar. Não se apega aos números, mas sim às proporções. Então o estoque é um caminho. Outro caminho para você se financiar nesse momento são os seus fornecedores. Avalie com critério, porque o objetivo aqui não é você espremer um fornecedor menor do que você, só porque você tem poder de barganha, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando você vai para um fornecedor que é maior que você, a tendência é o contrário, é que você seja espremido. Então vê como é que você consegue se posicionar para pedir prazo para o seu fornecedor. Às vezes vai ser com um pouco mais de carinho, às vezes vai ter que ser uma estratégia ali de xadrez, mas o importante é você lembrar que se os fornecedores te concedem prazo, é como se eles estivessem te emprestando dinheiro. E nesse momento qualquer crédito é bem-vindo. E por fim,
tem também os caminhos bancários, que são as linhas tradicionais, ou seja, se o banco não libera aquela linha do BNDES, aquela linha que envolve a folha de pagamento, aquela outra linha que é lastreada pelo Sebrae, então pegue a linha tradicional, caso ela esteja disponível. Porque o importante, como eu falei, é você ter dinheiro para operar. Se isso vai ser um pouco mais caro, se a condição não é ideal, mas se pelo menos ela é possível, então pegue o dinheiro e faça a tua empresa operar. Porque a demora em pegar o crédito, né, e fazer o que você realmente sabe fazer, que é transformar o dinheiro em oportunidade e em lucro, né, essa demora vai ser muito pior do que os juros não ter sido ideal ou a condição não ter sido aquela condição perfeita. E uma linha que eu acho que é pouco conhecida, mas muito interessante, né, para quem tiver coragem, é o refinanciamento imobiliário. O que é o refinanciamento imobiliário? É parecido com uma hipoteca. Imagina que a sua empresa, ou até mesmo você na pessoa física, é dono de um imóvel próprio. Né? Veja só, eu fiz uma pesquisa lá, vocês participaram, e percebi que muitas empresas e muitos empresários são donos de um imóvel próprio. Olha que interessante. E por que não utilizar esse imóvel próprio como uma garantia para captar um empréstimo? Se você tem um imóvel lá de 500 mil, seja comercial ou residencial, o banco vai te conceder até 50% desse valor normalmente, ou seja, 250 mil, como empréstimo com juro muito baixo mesmo. Digamos, se numa linha de crédito tradicional, se o juro seria 1%, com esse imóvel em garantia, pode ser que o juro caia para 0,6, 0,7. E o melhor, com um prazo muito longo, tá? Na casa aí de uns 10 anos, ou seja, 120 meses. E aí eu te pergunto, qual é a outra linha de crédito que você consegue 120 meses para pagar? Muito difícil, né? Só que aí é óbvio, você tem que botar o seu imóvel para jogo. Como é que funciona? Você vai fazer uma operação onde esse imóvel que está no seu nome vai ser alienado, ele vai para o nome do credor, que é o banco, né? Então vamos colocar aqui, como é que funciona o refinanciamento imobiliário, né? Então, imóvel em garantia fica alienado, né? Então você vai ter que mudar o RGI, né? Você vai ter que ir lá, o banco vai te orientar nisso. O prazo, 10 anos ou mais, geralmente. Juros muito abaixo das linhas típicas de capital de giro. Tá? E aí eu não vou escrever aqui os valores, né, porque isso vai variar, mas o fato é que costuma ser um juro muito menor, mas principalmente o prazo. Então pensa você, né, um empréstimo de 250 mil, você talvez não tenha condição de pagar isso em 2, 3 anos. E uma linha de financiamento bancário geralmente é isso aí que eles vão te dar, 2, 3 anos. Agora, à medida que você põe isso para 10 anos, 10, a parcela aqui, ó, vai lá embaixo. Não é isso? Só uma simulação aqui, voltando para... vamos pegar aqueles mesmos 100 mil, só para a gente pegar aqui o parâmetro. Né? Vamos botar até a mesma taxa, a taxa de 1%, que estava dando a parcela de 4.700 para você financiar em 24 meses. Se eu botar 120 meses, a parcela, em vez de 4.400, aliás, 4.700, ela vai para R$ 1.400. Então, quando você coloca um imóvel para jogo, né, você se dá conta do quanto você consegue investir no seu negócio. Às vezes é muito mais do que você pensou que poderia ser possível. E isso te dá possibilidades muitas. Né? Detalhe, você não perde o imóvel. Né? Lembrando que o banco só vai te liberar metade do dinheiro. O imóvel vale 500, o banco vai te liberar 250. E aí o que vai acontecer? Se no meio do caminho der zebra, você não conseguiu pagar, o que vai acontecer? Né? No caso limite, o imóvel vai a leilão, mas o leilão é para pagar aquilo que você deve ao banco. Como você só pegou metade do dinheiro, né, vai sobrar troco nesse leilão. Você não vai, teoricamente, perder o imóvel inteiro. Né? Óbvio que vai ter custas judiciais, vai ter tudo isso, mas não vamos pensar aqui que é 8 ou 80, entenderam? Então, assim funciona o refinanciamento imobiliário. Caixa Econômica faz isso, o Banco do Brasil faz isso, tem alguns outros bancos que também faz, você tem que pesquisar. Então, como é que eu faço nesse momento para melhorar a percepção da empresa? Então, primeiro, né, eu preciso ter os documentos em mãos. Né? Que documentos são esses? São os documentos tradicionais, né? Cada banco vai pedir o seu, mas é o quê? Contrato social,
isso vocês já sabem, né? Faturamento ou DRE, né? Balanço patrimonial, né? Na verdade, esse DRE aqui faturamento ou planilha gerencial, né? Eu vou explicar isso. Ou balanço patrimonial e DRE, que é com o seu contador, né? E, eventualmente, um projeto, dependendo se for uma linha mais robusta, uma linha especial. Importante é o seguinte, né? Reflita comigo se não faz sentido. Muitas pessoas têm lá no contrato social uma situação escrita que é muito diferente da realidade, muito diferente da verdade. O banqueiro lá sabe que o dono da empresa na prática é você, mas no papel está o nome da sua sogra. E aí como é que você quer pegar empréstimo nesse cenário e não ficar e não achar que o banco vai ter medo e vai mudar as condições ou vai negar o teu crédito? Como é que você quer um crédito se você mostra lá um faturamento para ele oficial e outro oficioso? O contador até assina lá a relação, mas na verdade você sabe que aquilo é por fora. O banco até aceita, né? Ele não vai deixar de te emprestar, mas ele não vai te emprestar nas melhores condições. Né? Ou se ele está com medo, pode ser que ele nem empreste, o que é o caso aqui agora. Balanço patrimonial e DRE são documentos contábeis. Né? Você pode fechar isso uma vez por ano, pelo menos. Muitas empresas não fazem, porque em alguns setores não é obrigatório. Só que aí é aquela história. O banco te pede uma informação, você leva 2 meses para integrar, e aí 2 meses para entregar, e quando entrega, o banqueiro vê que está completamente diferente daquilo que você vinha reportando, ou seja, contabilidade é uma coisa, realidade é outra, é óbvio que as suas condições também não vão ser as melhores. Não adianta aqui você dizer que não, porque no Brasil não dá para pagar muito imposto, mas a realidade é essa. Quanto maior for a proximidade entre a tua realidade fiscal, tá, e a tua realidade financeira, ou seja, o papel está coerente com a verdade, né, maior a segurança que você transmite para o banco. Tá bom? Então, reflitam sobre isso, vejam as alternativas e, como eu disse, não fiquem esperando aí a melhor opção de crédito. Tá? A melhor coisa que você tem a fazer agora é capitalizar a tua empresa, aproveitar as oportunidades e, uma vez que o dinheiro esteja na sua conta, não use só para tapar buraco. Isso também é um erro comum. O dinheiro que vem para empréstimo não é para você simplesmente pagar as contas que você antes não ia conseguir pagar. Parte do dinheiro que entra deve ser para você investir, apostar em novas frentes. Eventualmente é contratar um vendedor, eventualmente vai ser o estoque de um outro produto, eventualmente vai ser um evento, vai ser uma ação de divulgação. Se você só usar o dinheiro para tapar buraco, você vai ter muita dificuldade, né? E aí a tendência é que você fique enxugando gelo, né? Numa verdadeira bola de neve, um círculo vicioso, né? E aí você vai pegar o próximo empréstimo para pagar o primeiro, né? Ou talvez você até já estava fazendo isso. Então não cometa esse erro. Parte do dinheiro que vai entrar tem que ser para investir em novas frentes. Ah, Bernardo, pode ser que não dê certo. Pode. Se você não está disposto a arriscar, talvez nem deveria ser empresário. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.